Olá, meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de conhecimento de si mesmo, responsável por passar o temário do curso de 75 temas por estas páginas. Este curso é completamente gratuito, tanto de forma online como presencial. Também passamos por chamada de vídeo. Basta que entrem no nosso grupo do WhatsApp, onde colocaremos todos os avisos e são combinados os dias e horários para se passar essas conferências por chamada de vídeo. É interessante porque aí se pode interagir, podemos interagir, fazer perguntas, tirar dúvidas, etc. Então, hoje nós vamos tratar do tema número 28 do temário da fase A, que é o Cristo universal e o Cristo individual. Esta conferência vai nos levar a compreender o que realmente é o Cristo, porque muito se fala do Cristo histórico, do Cristo do Mestre Jesus, porém o que é realmente o Cristo está bastante confuso na literatura, nas religiões, enfim, tudo o que se fala do Cristo se refere ao Mestre Jesus, e não estamos dizendo que ele não é o Cristo, porém há algumas confusões, alguns mal entendidos, e é preciso que nós compreenda para fazer esse trabalho, que o trabalho que propõe este curso é o trabalho da cristificação. E nós vamos compreender que o Cristo não é uma pessoa, não é um cidadão, não é apenas um mestre. O Cristo é uma substância que palpita em tudo que tem vida, em tudo o que há. Toda a criação tem no seu interior o Cristo. O Cristo é a própria vida. Onde há a vida é porque o Cristo está aí, essa substância está aí. E em nós, em todo o ser vivo, em todo as plantas, todos os animais, em tudo, nos 4 elementos, está o Cristo, a substância crística. A luz do sol está presente o Cristo. Então, o Cristo é o fogo, é a pureza, é toda a pureza que existe, é o Cristo. E o Cristo, o Mestre Jesus, o que ele fez foi encarnar o Cristo. E ele se tornou um Cristo. E ele é o Cristo. Ele é a manifestação desse Cristo universal. Então, lá na cruz, onde ele foi crucificado, tem uma palavra que composta por 4 letras, que é INRI.
Esse INRI é uma abreviatura que quer dizer Ignis Natura Renovator Integra. Está em latim, e que quer dizer o fogo renova incessantemente a natureza. Então, é o Cristo que renova, é o Cristo, quando nasce no coração do homem, que transforma completamente, transforma totalmente quem o encarna. Então, para encarnar o Cristo, é necessário fazer um trabalho muito especial, um trabalho de revolução da consciência. Então, o nascimento do Cristo lá em Belém é um nascimento que simboliza o nascimento do Cristo no coração do iniciado, daquele que faz este trabalho, o trabalho de negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir o Cristo. Esse é o ensinamento, o maior ensinamento do Cristo, do Mestre Jesus, é aquele que quiser ir após ele. Ele disse que teria que negar a si mesmo, teria que pegar a cruz e segui-lo. Então, negar a si mesmo significa morrer psicologicamente, eliminar os defeitos que nós todos temos na nossa psique, no nosso interior. Negar a si mesmo é morrer psicologicamente. Não é morrer fisicamente, é morrer psicologicamente. E isso é um trabalho voluntário. É um trabalho que se faz com padecimentos conscientes. Renúncia, a renúncia do desejo. Precisamos renunciar o desejo para que prevaleça a vontade do Pai, que é o nascimento do Cristo. E o Cristo vai nascer no coração do iniciado quando ele tenha trabalhado muito sobre si, tenha eliminado muitos defeitos e tenha também trabalhado na magia sexual, na transmutação sexual, que é a união de um polo positivo a um polo negativo, ou seja, um homem e uma mulher unidos em matrimônio perfeito, para que transmutem a energia e assim o Cristo possa nascer no coração desse iniciado. Então se diz que o Cristo nasce no coração do homem. Se diz nasce no coração do homem porque o iniciado, para que o Cristo nasça, ele deve ter já criado os corpos, regenerado o corpo físico, o corpo vital, criado o corpo astral e o mental e o causal. Então, quando cria o corpo causal, aí se torna homem verdadeiro. Então, o Cristo vai nascer no coração do homem verdadeiro. Não vai nascer no coração do homem físico, do homem primário, desse homem da personalidade. O Cristo vai nascer no coração do homem verdadeiro. E o homem verdadeiro é aquele que criou o corpo astral, o mental e o causal. Aí o Cristo nasce. O nascimento do Cristo em Belém não seria, para nós, não significaria nada, não significa nada, se ele não nasce no nosso coração.
Ele pode nascer em Belém muitas vezes, pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nasce no coração de nós, se ele não nasce no coração do iniciado, não serve para nada, porque ele precisa nascer em cada um de nós, e vai nascer quando se tenha trabalhado muito com a morte psicológica e com o nascimento e com o sacrifício pela humanidade. Então, o Cristo vai nascer no nosso coração à custa do trabalho com os 3 fatores em equilíbrio, de forma equilibrada. O Cristo nasce, então, no coração do homem. Então, o Cristo, de acordo com o drama cósmico, ele nasceu entre os animais. Nasceu em uma manjedoura. Essa é a simbologia. Porém, essa manjedoura, o que significa? Esses animais, o que significam? Os animais são os defeitos psicológicos que o iniciado ainda tem quando o Cristo nasce. Então, a manjedoura é o nosso interior, e os animais são os defeitos psicológicos, são os nossos defeitos psicológicos, que são animalescos. E o Cristo nasce no nosso interior, nasce no interior do iniciado, quando ainda esse iniciado tem defeitos. E ele vai expulsar esses defeitos. Ele vai assumir o comando da máquina humana, o comando dos 7 centros, e vai continuar, vai fazer o trabalho de expulsar os mercadores do templo. Então, os mercadores do templo, que o Mestre Jesus entrou em Jerusalém, ele foi expulsar os mercadores do templo. E ele entrou montado num burro. Então, o burro significa a mente, que nós devemos dominar a mente, devemos montar na mente, comandar a mente, e não deixar que a mente seja comandada pelos defeitos psicológicos. Então, ele entrou em Jerusalém para expulsar os mercadores do templo. Então, o Cristo entra em nós, nasce em nós, para expulsar os mercadores do templo, que são os defeitos psicológicos, e o templo é o nosso corpo. O templo é a máquina humana. Então, esse templo deve oficiar nesse templo o Cristo, e não os defeitos psicológicos. E o que normalmente, geralmente, comanda este templo, o nosso templo, nossa máquina humana, são os defeitos psicológicos. Então, o Cristo nasce em nós, ele entra nessa Jerusalém e vai expulsar os mercadores do templo, que são os nossos defeitos psicológicos, os defeitos que comercializam, que querem sempre ganhar dinheiro com tudo, querem prosperar, querem enriquecer fisicamente, materialmente. Então, esses são os mercadores do templo, o nosso templo da máquina humana. Então, o Cristo nasce no interior do iniciado, daquele que tenha trabalhado muito sobre si, para terminar o trabalho, para terminar de eliminar e expulsar, desintegrar os defeitos e liberar toda a essência. Então,
A nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. Nós temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos e apenas 3% dessa nossa essência está livre e ainda está adormecida. Então, o nosso trabalho é despertar esses 3% para que com esses 3% nós inicie este trabalho. Então, as inquietudes, o ânimo para o trabalho está nesses 3% de essência que temos livre. São esses 3% que vão dar início ao trabalho, o início do trabalho de morte psicológica, do nascimento espiritual e do sacrifício pela humanidade. Com esses 3%, nós devemos iniciar o trabalho. O que acontece é que esses 3% estão muito adormecidos, estão fascinados, ou melhor, o adormecimento da consciência leva à fascinação. O ser humano está fascinado pelas coisas materiais, pela tecnologia, por tudo o que há no mundo físico, no mundo tridimensional, com os prazeres, com a fornicação, com o dinheiro, com as coisas da personalidade. Então, esses 3% estão adormecidos e por isso estamos fascinados, estamos apenas nos preocupando com as coisas materiais, com as coisas do mundo. Então, com esses 3% despertos, ou parcialmente despertos, nós vamos iniciar esse trabalho. Então, as inquietudes, aquilo que nos impulsiona a buscar saber a razão da nossa existência, tem origem nesses 3%. Então, todos temos, a maioria das pessoas tem inquietudes espirituais, querem descobrir, querem saber a razão da existência e buscam, de alguma forma, isso que se chama Deus. Porém, como está a consciência adormecida, não reconhece o que é realmente, não compreende o que é realmente esse Deus, esse trabalho que temos que fazer. Não identifica. Então, é preciso refletir para despertar um pouco esses 3%, para que nós compreenda o ensinamento, compreenda estes ensinamentos que contêm os passos, o passo a passo, como se diz, para iniciar esse trabalho. Que quando se inicia esse trabalho, se passa a ser guiado pela essência, se passa a ser guiado pelo nosso ser, que está em secreto. E então vai sendo guiado e vai compreendendo, vai discernindo o que realmente temos que fazer, como temos que fazer. Então, cada um de nós vai sendo, vai se autodescobrindo, vai compreendendo a si mesmo e vai compreendendo o próprio ensinamento, vai decifrando, vai decodificando o ensinamento que está neste temário de 50 conferências e no temário de 25 conferências que são
da fase B. Então, há muitas coisas que nós precisamos compreender acerca do Cristo, de o que é o Cristo. Então, o Cristo é o fogo. E sempre apareceu nas Escrituras, sempre está escrito que Deus sempre se manifesta através do fogo. Apareceu a Moisés no Sinai com a sarça ardente, é o fogo. Então foi o Cristo, é Deus que se manifestou a Moisés, que apareceu a Moisés em forma de fogo. Então, o Cristo é o fogo, é o puro, é o fogo do fogo, é o puro do puro. Cristo é o que há de mais puro. E é essa substância que palpita em tudo o que há. Se diz que Deus está em todas as partes. Então, o Cristo está em todas as partes. E se Ele está em todas as partes, Ele está dentro de nós. Nós temos essa partícula crística. Temos partículas que precisamos desenvolver. E se desenvolve com a eliminação dos defeitos psicológicos e a criação dos corpos. Então, a substância crística, a nossa essência, está aprisionada nos defeitos psicológicos. E para liberar essa essência, é preciso eliminar o defeito, desintegrar o defeito psicológico. Então, os defeitos se manifestam através dos desejos. Temos desejo disso, desejo daquilo. Então, devemos negar o desejo para que o Cristo, o fogo que está preso nesse defeito, seja liberado. Então, se desintegra o defeito, se libera o fogo. E o Cristo é o fogo. Então, as partículas crísticas vão sendo reaglutinadas, porque a nossa essência está fracionada, está dividida milhares ou milhões de vezes em partículas diminutas. E quando vai se desintegrando um defeito, essa partícula retorna à sua origem e vai se juntando, vai se reaglutinando novamente e vai formando então esse corpo, esse Cristo, porque o Cristo está fracionado. Então, está fracionado nos defeitos. Se nós desintegramos os defeitos, a essência vai retornando e vai se juntando novamente, vai se reunindo novamente. E com isso acontece o nascimento do Cristo. Então, o Cristo deve nascer no coração do iniciado. E o nascimento do Cristo no coração do homem transforma radicalmente, transforma completamente essa pessoa, esse trabalhador da obra, esse estudante, transforma radicalmente, porque ele toma posse de todos os centros da máquina humana, passa a ser usado, passa a ser governado pelo Cristo, por essa força crística que vai sendo reunida, que vai sendo reaglutinada.
E isso não é um acontecimento que ocorra assim do dia para a noite. O nascimento do Cristo vem por consequência de muito trabalho que se tenha realizado de morte psicológica. Então, para morrer, precisamos observar o defeito, precisamos aceitar que é um defeito e nos render à essência e negar o defeito. Negar o defeito e pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Pedir com força, com vontade, com compreensão de que realmente é um defeito e não quero mais esse defeito. Então peço à minha mãe, Mãe Divina, elimine esse defeito. E a Mãe Divina vai eliminar. E ao eliminar, libera a essência, que é na essência que está o fogo, que está o Cristo. E essa essência vai se juntando aos poucos a esses 3% que já temos, vai aumentando. E assim, quando se trabalhe muito, bastante, vai nascer então o Cristo, naquele homem verdadeiro, naquele que tenha criado o corpo astral, o mental e o causal. Vai nascer o Cristo individual, que o Cristo universal é o Cristo que está em todas as coisas, é a força que palpita em todas as coisas. E o Cristo individual é o que vai nascer no coração do homem verdadeiro. E ele nasce como consequência de padecimentos conscientes e esforços voluntários. Precisamos negar o desejo para que nasça a virtude. O desejo é o defeito, é a tentação que nos põe o nosso Lúcifer interior, que nos põe a tentação para que nós tenha a oportunidade de optar em ceder à tentação ou negar a tentação e eliminar o defeito e assim liberar a essência. Então nós estamos sempre diante da possibilidade de errar ou acertar. E esse aí está o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de errar, porém, se acertamos, ganhamos virtudes, mas podemos errar. Qual o mérito que teríamos se não tivéssemos a oportunidade de errar e escolher acertar? Então, é preciso que se tenha a oportunidade de errar, que se tenha a possibilidade de errar e se negue o erro conscientemente, por vontade própria, e se opte pelo acerto, que se opte pela ação justa, pelo correto, pelo verdadeiro. Então é preciso que haja a tentação para que nós opte em negar a tentação e optar pela virtude, optar pela eliminação do defeito e agir de acordo com as normas, de acordo com a lei, de acordo com o justo, o útil e o verdadeiro. Então,
O trabalho crístico é um trabalho que faz aquela pessoa, pode fazer aquela que recebe estes ensinamentos. Quando encontra esses ensinamentos, está na possibilidade de realizar um trabalho grandioso em si, uma transformação interior. E essa transformação ninguém pode fazer por nós. Ninguém de fora pode fazer por nós. E também nós não podemos fazer por outra pessoa. Cada um deve trabalhar em si, negar as tentações, negar o desejo e eliminar a causa do desejo, a causa da tentação, que é o defeito psicológico. Então, quando se nega a tentação, se elimina o defeito, a essência prevalece e vai se atuar corretamente, não por normas, não por medo de lei, por medo de punição no mundo físico. Então se vai atuar por consequência de não ter o defeito que leva ao erro. Então se elimina o defeito, a possibilidade de erro fica excluída. E aí, nesse caso, já não depende de lei, não depende de normas, de etiqueta, convenções e essas coisas todas. A pessoa, o iniciado, vai agir conscientemente, independente da lei, independente da norma, independente da etiqueta. Ele vai agir conscientemente pelo correto. Ele vai agir corretamente por consequência da inexistência do defeito psicológico. Então, este trabalho é um trabalho real. É um trabalho que cada ser humano pode fazer, porém precisa conhecer esses ensinamentos, o ensinamento dos 4 pilares. Os 4 pilares nos ensinam a trabalhar com a ciência, que é a ciência superior, é a comprovação, o desdobramento astral, a meditação transcendental, trabalhar com essa ciência superior, que não é a ciência dos 5 sentidos, nos ensina a trabalhar com o pilar da arte, que é a arte de criar a si mesmo, criar os corpos internos, através da não fornicação, através da transmutação sexual entre um casal que viva em harmonia, um casal onde haja fidelidade, castidade e amor. E o pilar da psicologia nos ensina a eliminar os defeitos psicológicos, nos ensina a morrer em nós mesmos. Já o pilar da mística vai nos ensinar o trabalho de sacrifício pela humanidade, que é o de seguir o Cristo, fazer como ele fez, de forma gratuita, ensinar as pessoas, ensinar quem queira, de forma gratuita, de forma desinteressada, respeitando o livre-arbítrio e muitas coisinhas mais que precisamos respeitar. Então, o ensinamento deve ser gratuito
deve ser desinteressado, deve se respeitar o livre-arbítrio de todas as pessoas. Então, esses ensinamentos, o ensinamento contido nos 4 pilares, nos ensina a trabalhar com os 3 fatores, que é nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. Então, com isso, com esse trabalho, vai dar o nascimento do Cristo individual. E o Cristo universal é essa força que palpita em todo o universo. E então, este é o trabalho, é uma parte do ensinamento para que cada um de nós compreenda um pouco do que realmente é o Cristo. Que o Cristo não é uma pessoa. Aquele que nasceu em Belém, o Mestre Jesus, é um cristificado. Ele fez esse trabalho e encarnou o Cristo. E ele fez esse trabalho de nascer, morrer e ressuscitar para nos ensinar o trabalho que cada um deve fazer. Então, esse drama cósmico é o ensinamento vivo do Cristo através da arte, que é desse teatro ao mundo físico, teatro ao céu aberto, que ele viveu. Ele nasceu, ele morreu e ressuscitou. Então são as três etapas do grande trabalho que o Cristo fez para nos ensinar, para nos deixar bem gravado na história esse ensinamento. Porém, isso está tudo em símbolos, está de forma parabólica, e não devemos entender isso à letra morta. Devemos compreender profundamente esse ensinamento que nos deixou o Cristo, o Mestre Jesus, o Cristo. Então, para que as pessoas possam receber alguns materiais que temos, sugerimos que participem de um grupo no WhatsApp que temos, e onde se pode interagir, se pode receber alguns materiais, tirar dúvidas e estar mais em contato conosco. Nós não somos mestres, não somos nada. O que nós lutamos é para fazer esse trabalho, e para fazer esse trabalho nós precisamos auxiliar outras pessoas, precisamos ajudar outras pessoas que também possam ter a oportunidade de fazer esse trabalho. Então, este trabalho é gratuito por essa razão. E aquela pessoa que queira fazer esse trabalho deve ensinar os outros. Então, nesse interim, ela vai fazendo o trabalho e vai ganhando forças, virtudes, a capacidade, a compreensão do próprio ensinamento, por estar ajudando outras pessoas e ajudando gratuitamente. Então, este é o tema do Cristo universal e o Cristo individual. Muito obrigado e até a próxima.